Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 4 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 4, Membros da Família de Deus. Por meio de sua humanização, Jesus Cristo revelou o Pai aos homens. Essa revelação fez com que muitos crescem no Filho e, por meio dele, se tornassem também filhos do Altíssimo e membro da família divina. Essa realidade, ainda que muito clara nas Escrituras, parece pouco compreendida por muitos, os quais mantêm um distanciamento do Pai como se não fossem seus filhos, levando alguns cristãos a ter pouco compromisso com o Senhor e sua palavra, vivendo sempre na superficialidade da vida abundante que Jesus trouxe para os que nele creem. Jesus desfaz em sua carne as ordenanças da lei. Jesus desfez na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essas ordenanças são os mandamentos cerimoniais da lei, tais como a circuncisão, a guarda de sábados, pães ázimos, que é o pão sem fermento, sacrifícios, festas anuais, entre outros. O que a Bíblia chama de sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Jesus Cristo. As ordenanças se esvaziaram em Cristo. Elas eram sombras ou símbolos e Jesus Cristo é a realidade. Essa é a razão por que esses mandamentos deixaram de ser ensinados e praticados. No entanto, os mandamentos de natureza moral foram preservados. Judeus e gentios eram inimigos por causa das ordenanças. Durante toda a vigência da lei, de Moisés a Jesus Cristo, os israelitas foram formados para ser um povo especial por pertencer ao Deus único. Essa condição os tornou inimigos de todos os outros povos, considerados gentios, sendo proibidos de se misturarem com eles para não se contaminarem com seus deuses. Os judeus expressavam seu desprezo aos gentios, chamando-os de incircuncisos. Essa inimizade foi mantida até a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele ordena aos discípulos a pregarem o evangelho a toda criatura e a fazer discípulos de todas as nações. A reconciliação pela cruz de Jesus Cristo. Jesus já havia anunciado a salvação dos gentios quando declarou que ainda tinha outras ovelhas que não são deste aprisco, assegurando que elas também ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Foi difícil para os judeus entenderem que o cerimonialismo da lei terminava em Jesus Cristo e delas só restariam os mandamentos morais. Mais difícil ainda foi aceitar que, sem as ordenanças da lei, o Evangelho se tornou acessível aos inimigos gentios que alcançariam a salvação pela fé, tanto quanto o judeu, e por meio da graça, ambos judeus e gentios se igualaram em relação a Deus. A família humana de Deus, os santos do Antigo Testamento. Em todos os tempos e lugares, a relação do homem com Deus foi pela fé. No princípio, exercitada por meio dos sacrifícios que anunciavam a vinda do descendente da mulher, com autoridade e poder para derrotar a serpente. Esses sacrifícios eram a forma de buscar a Deus e o Senhor os aceitava e mantinha estreita comunhão com os ofertantes que lhe eram fiéis, destacando-se entre eles Abel, Enos, Enoque, Noé, entre outros. Depois do dilúvio, Deus chamou Abraão e por meio dele formou um povo que ele designou para ser reino sacerdotal e nação santa. Mesmo durante a lei, dada muitos anos depois de Abraão, o povo continuou praticando a fé por meio dos rituais de sacrifícios, orações, jejuns e transmissão da palavra de pai para filho.
Os santos do Novo Testamento. Os santos do Antigo Testamento, por meio de profecias e das práticas cerimoniais que apontavam para Jesus Cristo, vivenciavam as promessas da sua vinda. Já os santos do Novo Testamento vivem a realidade simbolizada por aquelas cerimônias, além do cumprimento das profecias sobre o Messias que já veio. Agora esperamos a segunda vinda dele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os dois grupos se complementam. Os santos do Antigo Testamento, o primeiro grupo, firmaram-se nas promessas da vinda de Jesus Cristo, do Messias, creram nele sem o conhecer, demonstrando sua fé quando obedeciam diligentemente os mandamentos. Aqueles santos, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Morreram na esperança viva da promessa alimentada durante séculos. No entanto, para o segundo grupo, os santos do Novo Testamento, Deus havia planejado coisa superior para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Assim, devemos a eles a estrutura de fé que construíram e que nos beneficia, mas em nós se cumprem as promessas em que eles creram e nisso eles são aperfeiçoados. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento dos apóstolos. Jesus escolheu 12 apóstolos. Judas, que o traiu e se enforcou, teve o seu lugar preenchido por Matias, que não foi chamado diretamente por Jesus, mas designados pelos 11 apóstolos por meio de um sorteio. Mais tarde, o Senhor apareceu a Paulo e o escolheu para o apostolado de forma direta e pessoal. Os apóstolos foram responsáveis pela implantação da doutrina da igreja, tendo Jesus Cristo como a principal pedra angular ou fundamento. Sabemos que Paulo foi um grande doutrinador da igreja, sendo corresponsável pela implementação da doutrina da igreja primitiva. Os fundamentos dos profetas. Não temos espaços aqui para citar todas as profecias sobre a vinda do Messias. Apresentarei apenas algumas dessas profecias, como por exemplo, Moisés o apresenta como profeta. O salmista fala da divisão de suas vestes e do sorteio de sua túnica. Também fala do fel e vinagre que lhe deram na crucificação. Isaías mostra Jesus desfigurado, sendo levado à crucificação como nosso substituto. Daniel o vê como a pedra que foi atirada, sem auxílio de mão, no pé da estátua de Nabucodonosor, transformando-a em pó, e depois crescendo no seu lugar e enchendo toda a terra. Aquela estátua que Nabucodonosor teve um sonho. Aí Cristo é o rei que destruirá o império do anticristo e assumirá o reino de toda a terra. A segurança e solidez da salvação. Israel esperou centenas de anos pelo cumprimento das numerosas profecias sobre a vinda de Jesus Cristo. Quando ele veio, muitos conferiram sua vida e obras com o que os profetas falaram. Viram que ele era o autêntico Messias, creram nele e o seguiram. Mas o que mais fortaleceu a fé dos seus seguidores foi a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia, como havia prometido os profetas no Antigo Testamento. Depois de ressurreto, ele permaneceu com os seus discípulos durante 40 dias, ensinando-lhes muitos mistérios acerca do reino de Deus, depois de lhes ter soprado o Espírito Santo para lhes abrir a compreensão das Escrituras Sagradas. Um ponto de destaque na mensagem que os apóstolos pregavam foi a ressurreição do Senhor, pois ela é a maior evidência de que o diabo não tem mais o império da morte, não tem poder mais sobre a morte. Quando o Verbo de Deus se tornou carne e habitou entre nós, iniciou a conclusão do grande projeto de Deus de resgatar o homem perdido, declarando a pecaminosidade de todos, judeus e gentios, para com todos usando de misericórdia, assumindo a sua culpa para tornar gratuita a salvação.
Para isso, basta que creiam de coração no seu unigênito Filho e abandonem a vida pecaminosa, com a força do Espírito Santo que a todos é concedido. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 4. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.